Bom dia, sou professora de Ciências, professora Cristiane. Vamos mais uma aula no 8º ano. Nós vamos seguir o cronograma de onde nós tínhamos parado, tá? Que é o capítulo 3. Vamos falar então de sistema digestório. Estou seguindo a apostila de vocês, a mesma que a gente usa em sala de aula, do objetivo, para que vocês possam então acompanhar em casa. Então, a apostila vai se iniciar no capítulo 3.2, que fala do sistema digestório e sua importância. Vamos começar então com uma pergunta, né? Para que serve o sistema digestório? O sistema digestório então serve como fonte de energia para todo o organismo. É ele que permite que nós realizarmos todas as nossas atividades do dia a dia, como pensar, andar, são responsáveis por secreções do corpo, estímulos nervosos, equilíbrio e etc. E como é que ele funciona, o sistema digestório, né? Como fonte de alimento. Então, nós nos alimentamos e esse alimento precisa ser digerido, metabolizado e para ser passado para nossas células, para elas terem energia, para que a gente possa usar essa energia por toda a nossa caminhada diária aí, tá? Então, quais são as etapas do sistema digestório? Temos lá a ingestão, mastigação, deglutição, absorção e a defecação. Nós vamos ver todos esses processos detalhadamente. Bom, então, um dos primeiros processos realizados são as digestões, né? Uma pergunta, o que é digestão? A gente faz digestão todos os dias, mas o que ela consiste? A digestão propriamente dita consiste na quebra de moléculas do alimento. Então, a gente come um alimento grande e esse alimento tem que ser cortado em pedacinhos pequenos para que o nosso organismo possa absorver esses nutrientes, né? Então, a digestão é dividida em duas, digestão mecânica e digestão química. O que consiste essas duas digestões? Digestão mecânica é aquela que não altera a sua forma original. Então, uma das primeiras fases da digestão mecânica é a mastigação, que é utilizado a boca como a cavidade primeira, né, de onde a gente leva o alimento, e acompanhado de algumas glândulas, dentes e línguas. Então, para que serve essa digestão mecânica? Para reduzir o bolo alimentar, para reduzir o nosso alimento e ser jogado ao longo do tubo digestório para ser metabolizado, né? A digestão consiste na mastigação e deglutição. Mastigação é a primeira parte dela, deglutição é a segunda parte, onde ela já está triturada, e então nós vamos deglutir, jogar para o nosso esôfago, para poder cair no nosso estômago e lá fazer a digestão química. A digestão química é a transformação dos alimentos de moléculas maiores, que é a digestão propriamente dita, em moléculas menores, com a ação de enzimas que contém na nossa saliva. Aqui a gente tem um desenho, né, da anatomia desses órgãos. Então, ali está a boca, o segundo órgão que liga a boca ao esôfago, que é a faringe, o esôfago, que é um tubinho que vai ligar a faringe até o nosso estômago, o estômago, intestino, grosso e delgado. Algumas glândulas também no sistema digestório, que não faz parte apenas do sistema digestório, que são pâncreas e o fígado, que são consideradas como glândulas anexas. Elas auxiliam o nosso sistema no nosso processo digestório. Organização do processo do sistema digestório. Bom, então as estruturas que formam o sistema digestório, né? Boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado e intestino grosso. E os órgãos anexos, que são eles: dentes, línguas, glândulas salivares, fígado, vesícula biliar e pâncreas, que nós vamos ver detalhadamente
mais para frente. Primeiro, nós vamos falar então da boca, né? A boca então é a cavidade por onde entram os nossos alimentos, né? É formado por dois pálatos, o duro que fica na parte superior, o mole na parte inferior, que provém lábios, línguas e dentes. Essa parte da nossa estrutura dentária serve para a trituração dos alimentos, para a gente triturar os alimentos, diminuir o bolo alimentar para ser então jogado para o nosso esôfago. Lábios e bochechas, qual a função deles, né? Eles fazem parte da anatomia externa da cavidade bucal, os dentes que cortam e rasgam os alimentos, né? E a língua é onde contém glândulas salivares que vai fazer o processo de digestão química. A gente tem então as dentições, né? Que são os dentes de leite, que a gente fala que são a primeira dentição, e depois vem os dentes permanentes. Os dentes de leite geralmente caem naturalmente, né? Por quê? Porque quando os dentes permanentes estão para surgir, eles tiram todas as vitaminas, sais minerais dos dentinhos de leite para que eles possam nascer saudáveis. Então é bom que é feita a higiene bucal, a higiene dentária, principalmente dos dentes de leite, porque é ele que vão dar estrutura para a formação dos dentes permanentes, tá? Que se compõe de 8 dentes incisivos, 4 caninos, 8 premolares, 12 premolares, totalizando 32 dentes. Então, uma dentição de um indivíduo adulto, ela se compõe por 32 dentes. Aqui está a estrutura dentária, né? Que é a coroa, a raiz do dente, onde fica acima da gengiva, o esmalte é o que protege o dente, a dentina fica na parte de baixo, mas é o que compõe o esmalte do dente, a polpa, nervos e vasos sanguíneos. Aqui uma outra estrutura, né, que o palato, então mole aqui em cima, o palato duro, que a gente chama de céu da boca, lábios, línguas. Bom, estruturas anexas, que a gente chama, são as glândulas. Glândulas são estruturas que tem por todo o nosso corpo e que servem algumas para liberar secreções para fora do corpo, outras para dentro do corpo. No caso das glândulas salivares, ela é uma glândula exócrina que libera substâncias para fora do corpo, que são as paróticas sublinguais e submandibulares, que são as glândulas que possuem a saliva e um líquido que contém as enzimas que quebram esses alimentos já na nossa boca, né? Já começa a ser digestão na nossa boca, principalmente do nutriente que é o amido, que é o principal nutriente do carboidrato, onde a gente acha os carboidratos? Pães, farinhas, né? E tem um carboidrato menor chamado maltose, que é de um pouquinho de melhor digestão do que o amido. Faringe. Faringe, então, é um tubo muscular que liga a boca ao esôfago. É formado por o músculo estriado, né? É uma parte muscular do nosso sistema digestório que apresenta movimentos voluntários. Por que voluntários? Porque se a gente induzir a ação da faringe, ela funciona. Se a gente não induzir, ela não funciona. Então, ela serve para empurrar o nosso alimento até o esôfago. Esôfago é um tubo muscular, aqui está a foto dele, é um tubo muscular, tá? Que produz um muco que facilita o transporte desse nosso bolo alimentar. Aqui a gente tem a parede muscular do esôfago, os músculos que fazem a contração do esôfago, o bolo alimentar e os músculos de relaxamento. Então, quem são esses? A parede muscular do esôfago, que vai receber o nosso bolo alimentar lá em cima, no top da faringe. Os músculos que se contraem, eles formam um movimento chamado movimentos peristálticos, que eles vão se apertando ao longo do trato digestório até o bolo alimentar chegar nos músculos de relaxamento. Quando eles chegam nesse músculo de relaxamento, eles possuem a cada órgão, estrutura muscular, um anel chamado esfíncter,
esse anel é estimulado a partir do momento que o bolo alimentar chega perto dele, então ele é estimulado, ele abre para que esse bolo alimentar passe para dentro do nosso estômago. Estômago. Estômago parece um saco, né? Um saquinho. Ele é dilatado, então, ou não, depende se ele tem alimento ou não, né? Ele possui uma parede diferente do esôfago, porque é uma parede um pouquinho mais grossa. A parede do esôfago é um pouquinho mais fina. E por quê? Porque dentro do estômago a gente tem um líquido que é um líquido ácido que pode corroer essa parede do esôfago. Então, o estômago é formado por uma parede um pouquinho mais grossa, justamente para ele poder ter esse líquido dentro do estômago e não causar problemas posteriores, né? Então, existem as válvulas de entrada, que é a válvula cárdia, e a saída, que é o pilório, que é a válvula pilórica dos alimentos. A válvula cárdia, então, é de entrada, que é estimulada. Quando ela abre, é passado o alimento para dentro dela, e da saída é a válvula pilórica, é onde a gente se encontra a saída dos alimentos, tá? As camadas musculares são bem fortalecidas, como eu já disse, em formato de onda, né? Que com o suco gástrico ela pode fazer a digestão de alguns alimentos. Lembrando que a ação enzimática ela é única, então as enzimas que fazem digestão de um tipo de nutriente não faz a digestão de outro tipo de nutriente. Então o estômago é o órgão digestório mais completo que a gente tem, porque contém a maioria das enzimas digestórias, inclusive a pepsina, que é uma enzima que faz a digestão das proteínas. Tudo que vem do animal, então, é formado pelas proteínas. Então, onde a gente tem a maior parte da pepsina dentro do estômago. E quando a gente tem esse líquido misturado com o bolo alimentar, a gente chama esse líquido de quimo. E esse processo, então, de quimificação. O ácido clorídrico, ele é bem ácido, né? Porque ele possui um muco, mas as células do estômago elas são preparadas para receber esse líquido e essa quimificação não causa danos ao estômago, a não ser que ele fique sempre vazio. Se ele ficar sempre com alimento, ele não causa maior complicação. Aqui a gente tem um órgão, né, que é o estômago. Então aqui o finalzinho do esôfago, o estômago, a parede do estômago, né? O comecinho do duodeno, que é o nosso intestino, e as válvulas de entrada e saída. Essa válvula aqui é a válvula pilórica, onde o alimento estimula, então ela consegue se dilatar e permitir que o alimento vá até o estômago.